Oi, gente, aqui é Elisa Bueno, do canal Pano em Relevo. E aqui eu vou mostrar para vocês como se faz o preenchimento de uma forma com ponto reto. E esse preenchimento acompanhando a forma do desenho. Então aqui no caso eu tenho essa roda e eu quero preencher essa roda com ponto reto. Como que eu vou fazer? São pontos retos pequenos, né, curtos, que você vai fazendo assim de uma forma mais ou menos aleatória, mas seguindo a direção da forma que você está preenchendo. Então, aqui tem uma curvatura, né? Então, os pontos eles têm que estar mais ou menos nessa direção, né? Como se fosse aqui uma espécie de uma correnteza que todos eles estão indo para o mesmo lugar. E aí a gente vai preenchendo, não precisa ficar alinhado, os pontos não precisam ter exatamente o mesmo tamanho. O que interessa é que crie esse aspecto de preenchimento, né? Que na realidade você não está preenchendo a forma inteira, né? Como se fosse com um ponto cheio, por exemplo. Que aí a roda ficaria completamente vermelha. Aqui a gente está criando uma espécie de um padrão, né? Um padrão irregular, porque os pontos eles são assimétricos, eles não estão orientados assim exatamente na mesma direção, mas você vê que eles acompanham a forma da roda, né? Eu não estou fazendo nenhum ponto, por exemplo, assim, né? Que não teria nada a ver com o formato que a gente está fazendo. Então, vou aqui desfazer para continuar completando essa roda. Então, esse é o preenchimento. Quanto menorzinhos forem os pontos, maior a ilusão de preenchimento, né? Se eles forem bem pequenininhos e próximos. Então, assim, da forma como eu tô fazendo, que os pontos eles estão mais espaçados e estão um pouco maiores, dá um aspecto do que a gente chamaria no desenho de achura. A achura, inclusive, ela pode ser mais curtinha, pode ser mais longa, que são assim pequenos tracinhos que vão completando uma forma. Esse tipo de preenchimento é interessante porque ele dá movimento para o bordado, né? O bordado ele ganha movimento quando a gente usa esse tipo de preenchimento. E esse ponto ele vai poder ser utilizado em qualquer forma. Sim, as formas mais loucas, mais orgânicas, mais distantes do geométrico. E você pode usar tanto na figura quanto no fundo. Pode usar em ambos, inclusive, fica muito interessante. Então aqui eu vou continuar essa forma para vocês verem como que ela vai ficar. É um preenchimento rápido de fazer, a não ser que você faça pontos muito pequenos e próximos. Se fizer assim, com eles mais espaçados e um pouco tamanho médio, é um preenchimento feito com mais rapidez do que se você fosse preencher toda a forma. E fica muito delicado, fica bem bonito. E aqui a gente tá, né, orientando no sentido dessa forma. E aí a gente continua. Porque se eu fosse fazer os traços, né, para qualquer lado, de qualquer jeito, aí já não seria o ponto reto, seria o chamado ponto areia, que é uma opção de preenchimento também. Talvez mais pra frente eu faça um vídeo falando do ponto areia, vamos ver.
que aí o ponto-areia é uma loucura mesmo, são os pontinhos para tudo quanto é lado, que a ideia é exatamente essa. Mas nesse aqui, a gente vai tentar manter um certo direcionamento. E vai fazendo. Assim, é bom procurar manter uma distância mais ou menos, não, claro que não precisa ser a mesma distância de todos os pontos, né? Porque a gente está realmente trabalhando com a aleatoriedade aqui. Mas, por exemplo, aqui eles já ficaram juntos demais, né? Não tem problema, mas fica mais legal quando o som tem uma distância assim, mais ou menos similar. Aqui eu já tô quase acabando. Aqui, ó, como tinha um espaço muito grande aqui, eu fiz um ponto pequenininho, não tem problema. Você pode fazer uns pontos maiores e uns menores. E aqui eu tenho a minha roda totalmente preenchida, bem rapidinho, né? Ficou até parecendo uma rosquinha. E assim o preenchimento com ponto reto. Espero que tenham gostado e até a próxima.